gente estamos aqui fazendo mais um vídeo aí, mais uma live, mais uma introdução da Palavra de Deus. Que Deus esteja sempre no controle das suas vidas. E Deus, Ele tem o melhor para cada um. Lembra que eu ontem falei do semeador? Eu falei com as minhas introduções, cada um tem um entendimento. E hoje não vai ser diferente. A gente vai dar continuidade um pouquinho de ontem, mas hoje com mais reforço, mas explicando ainda até melhor, porque agora são as palavras de Jesus nas introduções e na leitura. Ontem na introduções também foi palavra minhas e de Jesus, né? Mas dessa vez as palavras são boas como todas as vezes, só que a gente vê uma diferença, né? Cada dia que vai passando, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque aqui é uma vitamina, aqui é um remédio, aqui tem uma cura milagrosa que vocês nem imaginam o poder que essa palavra tem, principalmente os não conhecedores. Agora os conhecedores conhecem, já sabem o que Jesus já fez na vida, né? Então hoje a gente vai estar lendo aqui e explicando sobre a importância, né? E Jesus, ele explica sobre a parábola do semeador, a importância de estar no caminho de Deus, a importância de a gente não morrer no Evangelho, a importância de guardar as coisas no nosso coração, a importância da gente semear a palavra de Deus, como é importante fazer isso. E Jesus aqui, ele menciona umas coisas que a gente, não é que é verdade? A tentação sobre as coisas do mundo. Você está na caminhada com Deus, você está firme com Jesus, está firme com Deus, aí você é tentado pelo mundo e você é arrancado da presença do Senhor. Como é que pode, né? Você construiu aquilo com Deus, você construiu aquilo com Jesus, uma vida digna, uma vida maravilhosa, uma vida especial. E Jesus aqui menciona, você é tentado e você é perdido e você perde tudo. Por causa de tentações do mundo. Quer estar na caminhada com Deus? Vamos viver o Evangelho de Cristo. Assim que Deus quer, que a gente viva o Evangelho e viva uma vida digna. Então hoje a gente vai introduzir sobre Jesus explicando da parábola do semeador. Então tem uma importância muito grande, porque quando a gente está na caminhada com Cristo, a gente se sente alegre, se sente feliz, se sente realizado, se sente motivado, e de repente você vai e você larga tudo por uma tentação. Então Jesus aqui menciona que a gente tem que guardar as coisas no coração. É preciso guardar, porque o Evangelho, ele é construído com o tempo, não é construído de um dia para o outro. O Evangelho é como se fosse um relacionamento. Você começa bem, tem que continuar bem. Você não pode começar com ele e largar pela metade do caminho. É como, estou dando um exemplo aqui, não é que você vai casar com Jesus, não. É como Jesus tivesse com você um relacionamento. Você tem que firmar com ele esse relacionamento, sabe? Você não pode largar de qualquer jeito e nem pode pensar em largar. Como você fosse casar com esse relacionamento. Tô falando, é assim que funciona o Evangelho. Você tem que casar com o Evangelho, como se fosse casar com Jesus, tipo assim, sabe? Então, a gente começa com ele, a gente tem que fazer o possível para permanecer nele. Tem que fazer o possível. E aqui, nessa parábola hoje, que Jesus menciona, eu vou explicar a importância para vocês que faz a gente estar no Evangelho. Porque que muitos no Evangelho, eles começam e eles param. Aqui nessa parábola,
ela vai ser bem explicada e bem elaborada. Eu estava meditando ontem e eu li sobre o semeador. Eu fiz uma introdução, que agora vocês vão entender todinha a introdução de hoje com a introdução de ontem. Vocês vão falar, cara, não é que o Dudu tem razão mesmo? Para você ver, porque a leitura, ela faz sentido. Se você não ler, você não vai entender. E você só lê e não vê os versículos anteriores quanto de trás e da frente, você não vai entender. Então, por isso, todo dia eu faço um pouquinho. Aí você começa a ver os anteriores, é baseado já no da frente. Porque a gente tem que fazer assim, senão nunca vai entender todo o processo. Então vamos lá. Jesus explica a parábola do semeador. Lucas 8, do versículo 9 ao versículo 15. É poucos versículos, é bem pouco mesmo, porque a palavra, quando ela é boa, é com qualidade, é verdadeira, é do pouco que ele brota no coração. Não precisa ser muito, não. O pouquinho que você escuta de Deus, você já fica restaurado, você fica vivo, você fica alegre, você fica feliz, você fica assim. Pelo menos eu fico assim, eu fico muito feliz. Então, Jesus explica a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essas parábolas. E Jesus respondeu. Olha, os discípulos, não é sempre que eles fazem as perguntas, não. Porque muitas das vezes do estudo que eu estava fazendo aqui da leitura, os discípulos de Jesus, eles são muito medrosos. Porque muitas das vezes eles ficam com medo de perguntar para o mestre as coisas. Mas dessas vezes não. Eles perguntaram para o mestre. Tiveram a coragem. Porque quando a gente estudamos sobre a cura do menino, você vê que todas as vezes Jesus ficava, os discípulos ficavam com medo de perguntar para o mestre. Chegou até o ponto que eles não conseguiram arrancar nem o demônio da criança, porque eles não tinham fé mais. Então eles já estavam perdidos. Olha que eles estavam com o mestre e mesmo assim não conseguiram arrancar o demônio. Precisou o pai do menino pegar a criança, levar até Jesus e Jesus mencionar: até quando vou ter que aguentar isso? Pessoas sem fé. Ele se referiu aos discípulos, porque eles que tinham que arrancar, para vocês verem. E dessa vez aqui agora, aqui na parábola, você vê que eles perguntaram. Eles viram que ficar guardando as coisas sem perguntar, você perde. Você perde e perde muito. Muitas das vezes a gente quer perguntar as coisas, a gente tem que perguntar. Não pode guardar pra gente não. Tá com curiosidade? Pergunta pro mestre, pergunta para Deus, pergunta para Jesus, que a resposta ela vai vir imediatamente. É assim que funciona. A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos seus outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Você já percebeu como que as pessoas falam que cristão é louco? Pô, cristão fala sozinho, cristão vê uma letra, ele acha que é Deus que está falando. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas não lêem a Bíblia. Realmente, se você começar a ler, quando você escuta vou dar um exemplo. Quando você lê uma mensagem de uma foto, você pode falar assim, é uma mensagem de foto, mas pode ser uma parábola. Deus abençoe a tua vida. Você lê sobre isso numa foto ou numa parábola. O que quer dizer? Que Deus está abençoando não só a sua vida, como de toda a sua família. Porque se você está no barco, estão todos também. Então, você tem que pensar assim. Não, aquela palavra é para mim e para minha família. Porque a salvação, ela é individual. Mas qual é o primeiro mandamento de Deus? Que você ama a tua família, que a sua família esteja unida. Porque Deus, ele é família. Eu estava vendo essas parábolas assim e falei, meu Deus do céu. Nas parábolas, Deus fala com a gente. É que a gente tem que estar conectado com Ele. Senão, a gente não enxerga isso, mano. Não enxerga. O que essa parábola quer dizer é o seguinte. Essa parábola quer dizer sobre o semeador, sabe? O semeador. Foi o mesmo que eu fiz ontem. Mas hoje é Jesus que vai explicar para vocês, melhor do que eu. É o seguinte, a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Olha só, a semente que cai no caminho, escuta. Porém,
o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Então, vou estar dando aqui um outro exemplo, né? A gente estamos num caminho que não é ainda, não somos na metade. Estamos na metade, não estamos por inteiro. E essa mensagem é recebida pela metade. E o inimigo vem e arranca a gente da presença de Deus. São como se fosse uma pessoa que estivesse morna com Cristo. Então, como você estivesse morno com Cristo, o inimigo vai, arranca ele, arranca você. Olha só. Peraí. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Tá vendo? É pessoas que já conhecem Cristo, mano. A semente ela cai, a pessoa recebe, já fica feliz. Já são pessoas conhecedoras. Principalmente, eu sou conhecedor. Recebo uma mensagem, vou fortalecendo, vou ficando feliz, vou ficando alegre. Então isso vai me dando como fosse um Red Bull. Vai despertando, ficando forte, vai acordando. Então, tem coisas que são assim. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. Olha só. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Ó, como eu falei agora, ela cai e você fica feliz. O Red Bull, como eu falei, você toma e rapidamente você volta ao ser quando o efeito acaba. Olha como que é engraçado, né? Realmente, tomou Red Bull, despertou e daqui a pouco o efeito acabou. Sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Olha só como é que o negócio é tão cabuloso, mano. Os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Realmente, o prazer é tanto que uma mulher na rua te mandar um tchauzinho, você já tá apaixonado e às vezes você é até casado, talvez não tenha uma coisa boa dentro de casa, acha que pode conseguir uma coisa boa melhor lá fora e você não tá conectado com Deus, você na primeiro tchauzinho, tô apaixonado e você cai. Então, os prazeres, eu coloco esses aqui porque é um prazer que hoje destrói muitas pessoas. Mulheres. Pô, a esposa é uma maravilha, mas a mulher da rua não é tua esposa. Eu tô dando algum exemplo, sabe? Então, o valor grande é o que Deus constrói. Eu penso assim, entendeu? E as sementes que caíram entre terra boas são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Tá vendo? A gente vai ler hoje e bom, e obediente, e porque são fiéis e produzem frutos. Então, preste atenção no último versículo. Eu já vou acordar as crianças para ir para a escola. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Bem e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Ó, a mensagem final, a gente entende o seguinte: se você é um semeador, a introdução eu fiz ontem, o semeador. E hoje Jesus explica a palavra do semeador. Se você é um semeador, você vai semear o evangelho, você vai semear amor, você vai semear alegria, você vai semear tudo o que Deus Ele quer que você faça. Tudo de bom, de alegre, de feliz, de saudável, tudo que é bom. Tudo que é bom, é maravilhoso, que é de Deus, você vai semear. E o interessante aqui, você vai guardar no coração, porque é coisas de Deus. E a obediência, você tem que ser obediente a Deus. Obediente à sua esposa, honrá-la, sabe? Isso é importante. E também ser fiel com Deus, é muito bom. E o frutos, ele vai vir numa consequência de tudo que você faz para Deus. Eu penso assim, entendeu? Então, eu acredito que eu li ontem sobre o semeador.
E hoje Jesus explica sobre a parábola do semeador. Aí se você quiser entender melhor sobre isso, você que tiver mais tempo, sabe? Você que é meu amigo, meu colega e está sempre na caminhada com Cristo, leia esse processo da palavra de Deus, que fica aí em Lucas 9 ao 15. Aí vocês vão ver um pouquinho e a palavra de Deus, ela vai te fortalecer. A palavra de Deus, ela vai te deixar alegre, feliz, animado, vai dar vitamina para você. E hoje a gente vai ler pouco, porque eu tenho que acordar as crianças para ir para a escola, eu tenho que fazer café da manhã, eu tenho que fazer muita coisa, então a correria é tanta, então não dá para fazer mais introdução e nem aumentar essa aqui, sabe? Eu sempre faço uns 20 minutos, 25, mas hoje vai ter que ser curto, porque a correria aqui em casa é muito grande. Mas a palavra, ela sempre é falada, ela sempre é explicada, mencionada. E Jesus explica melhor ainda quando ele fala ontem na leitura. Quem quiser ouve, que ouça, ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a assistir. E foi as palavras de Jesus ontem naquela leitura do semeador. E hoje eu encerro com ela também. Quem quiser ouvir, que ouça, ninguém é obrigado. Livre arbítrio a todo, liberdade a todos. Então, que Deus abençoe a todos. Até mais e tchau. É nóis.